Meu nome é Daniela Salgado, eu sou psicóloga, terapeuta de casal, de família, individual, sexóloga e bem-vindos a mais uma live do nosso programa Atitude na Separação. Hoje, continuando a responder as perguntas que eu havia começado na quarta da semana passada. E a que tinha faltado, uma delas era: como viver tendo que engolir meu ex com a mulher com a qual houve traição? Não, fantástico. Olha só, tá bom, eu sei que é difícil o que eu vou dizer, nem todo mundo gosta de escutar, mas, primeiro, é muito provável que essa relação já estivesse se acabando antes desse término. A gente fala que uma relação não acaba de uma hora para outra. Ela não termina assim. Mas que os indícios, o distanciamento, a separação das vidas, a crise conjugal já estava iniciada antes. E às vezes a gente não consegue enxergar. Às vezes a gente tem dificuldade de ver. E aí, quando há uma traição, muitas vezes a traição é denominada como um sintoma da crise no casal. Então, é quando as coisas já não estavam bem e acaba a pessoa se interessando, um dos dois se interessando por outra pessoa. Vocês podem dizer: Daniela, tu tá defendendo a traição? De forma nenhuma. Eu tô dizendo que é um sintoma, mas que a responsabilidade de quem praticou o ato que denunciava a crise, a responsabilidade é de quem traiu, é de quem praticou esse ato. Mas isso não quer dizer que antes não havia uma dinâmica que era comum dos dois, né? A crise já estava ali. Eu brinco que ninguém senta numa cadeira que já está ocupada. Às vezes a gente não se dá conta e a nossa relação já estava se esvaziando. Ambas as cadeiras já foram sendo desocupadas. Muitas vezes a gente ainda está ou por comodismo ou porque acha que casou tem que permanecer e não consegue lidar com a situação que está ali na nossa frente. Bom, outra coisa, além da relação provavelmente já estar em crise, a gente tem a mania de projetar na terceira pessoa a culpa sobre o término da relação. Então, neste caso a outra roubou meu marido, é mais ou menos isso que está implícito aqui. Gente, seguinte, quem era o teu marido? Quem tinha um vínculo de relacionamento, de lealdade contigo? Então, assim, vamos recolocar pro lugar certo. Eu não tô dizendo que tu tem que gostar de outra pessoa, ou que tem que achar que tá tudo certo, não. Isso é uma questão deles. Mas o que eu quero dizer é que a pessoa com quem tu tinha o vínculo de lealdade era com teu marido. A outra foi quem apareceu ali no momento. Podia ter sido essa, podia ter sido a Joana, a Maricota, a Mariazinha, não interessa quem. Porque talvez qualquer uma, né, que tivesse ali, que chegasse naquele momento da crise, poderia ter sido a pessoa que fizesse o link com esse homem que já estava com o pé fora da relação. E não tô dizendo que é uma santa, eu já ouvi, poxa, mas se todas fossem, todo mundo fosse de não se envolver com alguém comprometido, não tem razão, que beleza se fosse todo mundo assim. Mas, de novo, eu volto a afirmar, quem era o teu parceiro, então tu não tem que conviver, como é que eu vou conviver com meu ex com a mulher com quem houve a traição?
E aí vem a principal parte dessa resposta, que é: como assim conviver? Você não tem que conviver. Essa frase já nos mostra um indício de que a separação emocional que eu tanto prego não está acontecendo. Que você ainda está presa de certa forma ao passado. Porque quando a gente separa, lembra o que eu falo sempre? 2 novos núcleos. Os filhos que porventura tiverem dessa relação, aí sim vão conviver com o pai que vai estar com essa nova parceira. Aí é outra história. Mas você saber ou não saber que ele está com a mesma mulher com quem houve a traição, se a gente faz um bom divórcio emocional, uma boa separação emocional, se a gente se desconecta daquela relação em que a gente estava, com certeza a gente vai neutralizando todas as características, toda a vida do ex. Com quem ele está, com quem ele não está, o que ele está fazendo não nos diz mais respeito. E esse é um pulo do gato, é mais um dos motivos pelo qual eu prego tanto aqui essa separação emocional. Porque a partir do momento em que a gente se desconecta, de fato, a gente vive mais livre do que o outro está ou não está fazendo. Então lembra, o que o outro faz, o que o outro não faz não te diz respeito. Inclusive se ele está com a pessoa que no caso foi o pivô. Porque quando a gente está vivendo a vida da gente por completo, que a gente está bem, que a gente seguiu adiante, isso deixa de fazer sentido. A gente nem lembra. E mais uma questão que eu lembrei agora. Você convive, né? Ou você sabe, ou você tem que engolir o ex, como você falou ali, porque você entrega filhos, pega filhos, enfim, e aí vê o teu ex com a outra pessoa, ou você pesquisa nas redes sociais. Isso é uma coisa que eu ainda não falei aqui. Mas quando a gente se separa e que a gente de fato quer se descolar para poder fazer esse divórcio emocional, essa separação emocional bem feita, e aí tocar a vida, né? A gente não fica mais indo atrás de informações. A gente não olha em rede social, não olha em Face, não olha em Insta, não olha no status do WhatsApp. Se for preciso, se a tentação for muito grande, eu aconselho até deixar de seguir. Ai, que radical. Por que radical? Limpar a vida da gente, do que a gente não quer mais conviver, do que nos dói, porque se ainda te dói ver o ex com aquela pessoa, para que seguir? Para que procurar? Ai, mas aparece nos meus stories. É só tu não seguir que não vai mais aparecer nada. Então, gente, assim, ó, quanto a isso, como viver tendo que engolir meu ex com a mulher com a qual teve a traição? Não engole, não vive. Quanto mais tu olhares para tua vida, mais vai ser o que eu falo sempre, a mulher de atitude, que assume sua vida, menos o ex vai tendo importância. Lembre, esse é o objetivo da separação emocional. Bom, agora eu tenho aqui um depoimento, não é uma pergunta, é um depoimento que foi deixado no site. E eu vou comentar sim também. Fui traída após 27 anos de relacionamento e deixada sem condições financeiras para sustentar 4. Essa é uma situação realmente triste, né? Olha só, tem pessoas que não se divorciam do parceiro ou da parceira, que não se separam, não conseguem fazer essa divisão
e de separar do parceiro ou da parceira, mas que se separam da família. Neste caso, desta mulher que falou aqui, né, é um exemplo típico. Essa pessoa que saiu, que separou, ela não conseguiu ver como eu me separei da minha ex-mulher, mas não dos meus filhos. O que é uma dor? O que eu posso falar para essa pessoa? Primeiro, existe, eu não sei como é a tua situação, eu não sei nada sobre a tua vida, né? Só deixaste essa frase no site, mas existe uma questão legal aí. De daí ter que procurar, às vezes tem assistência pública também, procurar algum advogado e ir atrás de, bom, se este pai não está cumprindo com as suas responsabilidades, vamos ter que acioná-lo, algo tem que ser feito. Agora, nós temos que ser realistas, né? Infelizmente, acontecem situações em que a pessoa separa, como é o caso que parece, ele foi abandonado, então houve um abandono. E às vezes a pessoa não é mais encontrada nem para se acionar. Aí a pessoa some. E aí eu fico pensando, né, o que eu posso dizer é que eu fico pensando nestes filhos que ficam sem essa referência, que ficam não só se sentindo, não é só a dor da separação, mas é a concretização real de um abandono. E o quanto isso marca para o futuro. E se ele falar que se esse pai, pelo que essa senhora falou aqui, né, abandonou e deixa sem condições financeiras, inclusive, as dificuldades que esses filhos não vão passar, por mais que talvez fosse uma família que já não tivesse muitas condições, mas quantas mais dificuldades virão na vida desses filhos. Agora, claro que a gente tem que pensar como é complicado, quem é mãe como eu e vinculada com os filhos, como é difícil imaginar pessoas que viram as costas, abandonam e não estão só fazendo com que os filhos percam, mas como alguém pode abrir mão do prazer que é conviver com seus filhos. Porque o ganho que a gente tem de afetividade, de amorosidade, de vê-los crescer, de ver que a gente ajudou aqueles serzinhos se estruturarem, essas são as coisas que não tem preço. Um dia eu estava assistindo uma entrevista, eu acho que é Cortes de Vênus, canal Vênus na internet, e uma das entrevistadoras comentou um relato dela, eu achei muito interessante, que ela falou: o pai da minha filha se ausentou do convívio e ele achava que estava me prejudicando porque me deixava sem tempo para sair, para conhecer outras pessoas, para fazer programas de uma pessoa que está separada em alguns momentos. E ela disse: ele não sabe que ele me deu um presente, quem perdeu foi ele. Porque ele perdeu o convívio, ele perdeu o vínculo, ele perdeu anos do crescimento e da ligação com a nossa filha que não vão mais voltar. Agora sim, eu não posso desqualificar que essa mulher que escreveu ficou com 4 filhos sozinha, tendo que dar conta financeiramente, e isso é muito preocupante. A isso eu só posso recomendar as questões da busca legal, né, para que esse pai auxilie na criação. É muito triste, gente, para todos. Aí entra um outro assunto que eu falo muito e eu hoje resolvi explicar, que alguém me perguntou também, eu resolvi explicar um pouco mais, que é o famoso plano de parentalidade. Que eu falo sempre, que eu falo tanto aqui. Olha só, o que vocês, quem me segue já me ouviu falando sobre isso.
milhares de vezes. Plano de parentalidade, organiza a rotina, agora, mas eu tô reforçando aqui algumas questões que me foram trazidas, pediram para eu comentar de novo. Pensem comigo, gente. Quando a gente organiza a rotina dos filhos pós-separação, existe o convívio dos filhos com ambos os genitores. Este convívio faz com que se crie vínculo dos filhos com ambos os genitores. Então, é bom para os filhos? Sim. É importante que convivam? Sim. Mas também é bom de duas formas para os genitores. É bom porque tu sabe que teu filho, tua filha tá tendo uma formação com as referências dos dois, mas também existe uma organização. A criança ou adolescente, vocês já me ouviram dizer isso e vou repetir inúmeras vezes, precisam de uma organização, precisam de uma rotina. Traz segurança para os filhos, sim. E traz organização à rotina de cada um de nós. Porque eu ouço, às vezes, muitas vezes, as pessoas quando logo se separam, dizem, não, eu não quero mais ninguém na minha vida, é horrível ficar o fim de semana sozinha, é horrível ficar sem meus filhos. Só que vai chegar uma hora que a gente precisa aprender a contar com a gente, a ter sim os momentos sozinhas, que é muito bom, são muito bons também, mas dali a pouco não é mais só uma questão de vou me acostumar. Daqui a pouco a gente começa a ter uma rotina, a fazer amizades, talvez introduzir um novo parceiro na vida, uma nova parceira, e aí? Não é importante também que se tenha esse tempo para si? Então, às vezes, na hora que a pessoa está no furacão da separação, ela não pensa nisso. Ela pensa apenas em, né? E nós mulheres temos muito essa tendência a puxar para nós. Uma coisa que eu comento é, às vezes, assim, ó, pensem comigo. Situações normais, situações em que pai, mãe, ambos os genitores vão tratar bem a criança, cada um do seu jeito. Eu não estou falando em casos de violência doméstica, lembrem disso. E aí, às vezes, a criança vai passar, ou o adolescente, ou a criança vai passar o fim de semana na casa do pai. E não gosta de alguma coisa que aconteceu, ou na casa da mãe tem os mimos, tem o dengue, e diz, eu quero ir, mãe, para tua casa. E eu vejo as mães correndo na hora para buscar. E quando vem essa situação no meu consultório, eu começo a dizer, mas era o fim de semana dos teus filhos ou da tua filha com o pai. Será que tu ires buscar correndo o teu filho lá, só porque ele não tá achando legal, tu tá ajudando, tudo bem, a gente, né, a mãe que faz isso, é mais a mãe, porque é o mais corriqueiro que eu vejo. Quando faz isso, ela diz, mas eu tô protegendo o meu filho de sofrer. Talvez. Mas será que tu tá ensinando o teu filho, tua filha, a lidar com o pai que ele tem ou que ela tem? Será que tu estás incentivando esse relacionamento? Ai, Daniela, tu tá querendo demais de mim. Gente, eu sei que às vezes é difícil a gente pensar tudo isso. Às vezes eu brinco, eu dou um nó, porque as pessoas acham que estão fazendo o melhor e é o que se sabe fazer. Mas às vezes o que a gente acha que é o melhor pode ser algo que está prejudicando a criança, que não está aprendendo a lidar com o genitor que tem, está prejudicando a si mesma, porque não aprende a criar aquele momento para si, tem que estar sempre disponível, não ensina o filho também, ou a filha que tem o momento do pai e o momento da mãe. E algumas pessoas eu costumo dizer, olha só, tu acha que tu tá privando, mas se a outra parte é alguém
que já não faz tanto esforço, que não vai, que não leva, que não busca tanto, quando tu faz isso, tu tá facilitando a vida do outro. Tu também tá ajudando a liberar o outro das suas obrigações de pai, porque não sou eu que não quero ficar. É tu que já veio e já buscou, não me deu tempo nem de ligar, o fulaninho ou a fulaninha já te ligou escondido. E às vezes as pessoas não se dão conta disso. Às vezes as pessoas acham que estão protegendo o filho e que ainda, porque às vezes os filhos estão no meio, muitas vezes vocês sabem disso, estão no meio dessa mágoa ainda do ex-casal, tipo, eu tô buscando, a fulaninha só quer ficar comigo. Tu tá facilitando a vida do outro. Eu acho que esse é um ótimo argumento, muitas vezes, para pôr limite no genitor que fica buscando quando é o dia da outra parte. Quando eu falo de plano de parentalidade, eu não estou falando em rigidez. Eu estou falando em uma organização. Uma rotina básica, que todos saibam o que esperar e que todos possam se organizar. E que a cabecinha da criança tenha aquela necessidade de saber o que vem pela frente. Esse fim de semana eu tô com o papai, esse fim de semana com a mamãe. Mas não é uma rigidez, porque às vezes eu tenho um compromisso hoje ou esse fim de semana e surgiu, às vezes até viagem de trabalho ou coisa assim, eu não posso ficar. Nós podemos trocar? Ou o outro, olha, eles moram contigo, mas eu queria ver, queria almoçar com os meus filhos mais uma vez essa semana. Por que não? Qual é o problema? Isso é poder contar em prol da criança. Que é aquilo que eu falei lá na primeira pergunta. Você não tem que conviver com seu marido, com a ex-pivô da separação. Não tem que conviver com seu ex-marido mesmo. Mas como ex-casal. Mas sempre tendo o contato em função dos filhos, sim, porque o papel de pai e mãe permanece. E essa é outra coisa que eu queria deixar clara de novo. Nós deixamos de ser casal. Nós não temos mais vínculo com o ex-parceiro ou ex-parceira como casal. Mas o vínculo parental permanece. Nós sempre vamos continuar sendo pais daqueles filhos e quanto menores eles são, mais a gente precisa desta parceria parental que eu chamaria. E quando o pai não faz questão de estar com o filho? Muito bem. Primeiro, que como eu disse antes, esse pai não só está prejudicando o seu filho, mas ele não sabe o quanto ele está perdendo nesse convívio, quanto ele deixa de aproveitar desses anos que não voltam mais. Isso eu vou repetir. A outra coisa, quando o pai não faz questão, eu sugeriria que a mãe também tentasse dar aquela incentivada, porque às vezes acontece isso que eu tô falando. Não tô dizendo que a responsabilidade é da mãe, eu tô falando que quem está é a mesma coisa que dissesse, o filho mora com a mãe. O filho mora com o pai e a mãe não faz questão de estar com o filho, porque isso também acontece, gente. É mais raro, mas acontece. O genitor que estiver com a criança, se começa a dizer, não, então tá, ele não quer ir, eu deixo aqui. Já responda a tua, Marcinha. Então, ele não quer ir, pode deixar comigo, olha, ele não quer ficar contigo. Ou como eu disse antes, o filho chamou, vai a mãe ou vai o pai correndo buscar, tu não tá incentivando. E às vezes, uma coisa bem importante é assim, pais e mães, cuidem para não ficar especulando a vida do ex-parceiro através do filho. O que tu fez lá? Quem que tava lá? Quem que não tava lá? Vocês saíram com quem? Sabe, não é não se interessar pela vida da criança. Tu comeu bem, tu dormiu bem, te divertiu. Mas quando a gente começa a querer saber da vida do outro através do filho, tu também deixa a criança numa situação desconfortável.
E às vezes as pessoas usam isso para saber, o namorado da tua mãe tá lá, aí então é hoje que eu não vou pegar o fulaninho ou a fulaninha para atrapalhar ela, não deixar ela namorar. Ou ao contrário, né? Não aceito trocas porque eu sei que daí eu vou atrapalhar o namoro. Então às vezes os filhos são usados aí. E voltando, por que eu falei sobre isso? Filho, às vezes tu acha que tu tá, né? Não, o pai não quer conviver, eu facilito, deixa comigo mesmo, ou eu vou e busco. Tu tá facilitando a vida do outro. Então, quando a gente se posiciona, e às vezes até diz pra criança, olha só, fulaninho, tu não gosta tanto, quando ele vem se queixando, ai, porque no pai ou na casa da mãe eu não tenho tal benefício que eu tenho na tua casa, ou ele não passeia tanto comigo, ou a mãe não passeia tanto comigo. Às vezes a gente tem que olhar para o filho, para a filha e dizer, olha só, aqui em casa é um tipo de rotina, é o jeito que a gente é acostumado a viver. Lá na casa do teu pai ou da tua mãe, é o tipo de convívio, o estilo de vida dele. Não vai ser bem igual, mas tu vai ter que te acostumar a lidar com o pai que tu tem. E se tu também não teimar tanto, não quiser tudo igual à casa da mãe, quem sabe tu não descobre um monte de coisa legal de estar lá na casa do pai. Porque às vezes, o que acontece? Eu ouvi uma amiga uma vez me disse, filhos são como pipa, vão onde o vento estiver levando, ou seja, onde estiver melhor. E é claro, é natural. Então, se a gente sempre ficar favorecendo as vontades dos filhos, o tempo só pelo querer, a gente acaba não ensinando a se adaptar às duas novas famílias, às duas novas realidades que essa criança tem. Então, talvez possa ter te ajudado um pouquinho respondendo a isso, que é, será que também está sendo incentivado ou será que está sendo, deixa pra lá, fica aqui comigo mesmo? Deixa eu ver a próxima pergunta. Tu poderias definir melhor o que é essa parceria parental? Acho que existe confusão nessa questão. Eu imagino o que tu queira saber, se tu quiser até especificar com alguns exemplos, são bem-vindos, mas assim, qual é a questão? Assim como a gente estava trazendo aqui, houve a pergunta, quando o pai não quer conviver, né, ou a mãe puxar só para si, né, existe o outro lado. Existem casais, ex-casais que não são mais parceria, mas que em nome de estarem convivendo pelos filhos, acabam fazendo acabam fazendo o contrário do que eu falo sempre da separação emocional, acabam exigindo uma parceria não só parental. O que é a parental? Parceria parental é quando a gente se comunica com o ex-parceiro ou com a ex-parceira em função dos filhos. Mas em que sentido? Qualquer coisa, todo dia eu ligo pro ex e digo, oi, queria te contar o que o fulaninho fez hoje. Oi, queria te contar o que o fulaninho fez hoje. Olha só, tô te mandando foto, passa o dia inteiro mandando foto do que o fulaninho fez hoje. Ou fica ligando e dizendo, ou mandando mensagem, tu tens que ter ainda relacionamento comigo, tu tem ainda que ser meu eterno amigo, meu eterno cuidador, meu eterno parceiro, eu pessoa, porque eu sou mãe dos teus filhos. Isso não é parceria parental. A gente não deve obrigação de vínculo afetivo, de vínculo emocional, de manter contato o homem e a mulher por coisas extras que não sejam os filhos. A gente não deve, ninguém fica devendo gesto de carinho porque são pais dos mesmos filhos. A gente deve respeito, mas a gente não deve gestos de afeto, de parceria, mas não precisa ter outros vínculos, até porque se a gente fica
Mantendo o vínculo com esse parceiro, a gente não se desconecta. E aí a gente não consegue fazer a separação emocional e aí retornar, né, para nossa, ou começar um novo ciclo da nossa vida.